tarde. É um prazer sempre voltar a Brasília, porque minha filha nasceu aqui, minha primeira filha, em 1980. Ela nasceu aqui em Brasília. Eu morava em Alto Paraíso de Goiás. Eu era bicho grilo na época. Eu tinha acabado de sair da faculdade de arquitetura e acreditando piamente que se todos fossem morar no mato, o mundo seria melhor. Então nós fomos morar no mato, literalmente no mato, em Alto Paraíso. Não era um lugar turístico como é hoje, não é? Era um lugar bastante primitivo. Aí, depois de 3 anos morando lá, eu descobri que se todo mundo for morar no mato, não vai ter mato para todo mundo. Então, não seria essa a solução dos problemas do mundo. E aí, minha filha nasceu enquanto eu morava lá. O meu segundo filho foi concebido lá e nasceu em Limeira, que é a minha cidade. E um terceiro filho adotivo é aqui de Formosa. Então, eu tenho alguma coisa a ver com essa região aqui de Brasília. Bom, ali tem, vocês estão vendo, eu escrevi alguns livros, são 28 até agora, tem mais um saindo em breve e tem mais 3 em revisão. E eu trabalho muito fora de um trabalho formal. Eu trabalho há muitos anos, inclusive, em casa. Eu, quando saí de uma empresa e comecei a trabalhar lecionando, também fazendo palestras e consultoria e escrevendo, que é mais ou menos um vício que eu tenho, eu aluguei um escritório, uma sala no escritório, e durante 6 meses eu não usei nenhum dia essa sala. Eu simplesmente não saía de casa. Por que eu ia fazer na sala? Aí eu descobri que não funcionava. Quando eu contei isso, eu cancelei o contrato, devolvi a sala. Quando eu contei isso para um colega consultor, ele falou: Mário, você está me falando isso? Faz 5 anos que eu tenho uma casa alugada, eu reformei a casa, eu decorei a casa e nunca entrou um cliente na minha casa, no escritório, né? Porque eles que ligam para mim, passa aqui na empresa. E eu tenho uma secretária que todo ano é viciada em ficar grávida. Então, eu tenho um problema tremendo. Agora que você fala isso, que dá para trabalhar o consultor assim em casa, tá? Claro que dá. É perfeitamente possível trabalhar em casa. Bom, então tá ali o que eu fiz. Esse é meu filho. Eu não sei se todo palestrante tem o prazer de poder mostrar o filho, mas o meu filho trabalha em teleworking, em teletrabalho, há muitos anos. Ele trabalha numa empresa, numa multinacional brasileira, ele trabalha na divisão americana dessa multinacional, uma empresa de TI, e ele só trabalha com teletrabalho. E até a questão de horários também é complicado, porque ele viaja muito. Essa semana eu acompanho no Facebook os pousos e decolagens dele, ele estava essa semana, uma hora ele estava em Toronto, que é onde ele mora metade do ano, a outra, depois no dia seguinte ele estava em Nova York, no outro dia ele estava em Boston, no outro dia ele estava em Nova York de novo, e no outro dia ele estava em Toronto outra vez. Então é uma vida que realmente você não pode bater ponto, né? Não pode ter aquele relógio com aquele cartãozinho de ponto. Ele trabalha assim direto. E a questão também, que a gente não pensa que o mundo mudou de tal maneira que existe o problema do horário. O meu filho às vezes vem ao Brasil me visitar e ele tem que fazer reuniões. Mas quando é a reunião? Bom, depende. Se a reunião é com uma equipe lá nos Estados Unidos, ele consegue reunir de dia, conversar com eles. Mas quando a reunião é na Rússia, ou é na China, ou no Japão, é claro que ele tem que acordar no meio da noite, ligar o computador para entrar na reunião, porque são várias pessoas participando dessa reunião. Não tem mais dia, não tem mais noite para quem trabalha em teletrabalho. É um mundo, é um globo agora, um globo. Todos trabalhando ao mesmo tempo, em lugares diferentes, em horários diferentes. Então, eu estou muito habituado, eu trabalho em casa há 20 anos praticamente, e então estou muito habituado com esse assunto. Claro, não tem as particularidades que vocês têm, porque eu sou um teletrabalhador autônomo, eu tenho minha própria empresa. A pessoa que atende meus clientes também trabalha em teletrabalho na casa dela, ela que a gente fica em contato o dia inteiro pelos programas de comunicação via internet. Então, assim é a minha vida e assim é a vida do meu filho que está ali. E muitas coisas, ali nessa foto nós estávamos no aeroporto de Chicago, na sala VIP, porque ele viaja tanto que ele tem lá, eu acho que o cartão dele da companhia aérea é um antes de ser dono.
Ele viaja demais. Acho que o próximo já é de piloto. E aí ele tem acesso a essas salas VIP, tem comida, tem um monte de coisa, e a gente estava aí, teletrabalhando. Dali ele ia para um outro lugar e eu ia voltar para o Brasil. Então, e ali também eu estava atendendo meus clientes e estava ali cuidando também dos meus negócios. Então, nós encontramos o quê? Maior qualidade de vida, foi falado isso aqui, menos riscos, porque quando você fala de não precisar ir ao trabalho e voltar, existe um risco. Quantas pessoas morrem a caminho do trabalho ou na volta do trabalho? Ou sofre algum acidente, ou é assaltado? Então existe também a questão risco para quem trabalha numa empresa, numa organização. Menor tempo de deslocamento, esse problema vocês não têm aqui, porque em Brasília não é que nem São Paulo que tem um trânsito. Brasília não tem trânsito, afinal de contas, o Lúcio Costa, né, que ele quando projetou Brasília, ele projetou para não ter cruzamentos nem semáforos. E também não ia ter calçada. A ideia dele, que depois não seguiram, era que deixasse as pessoas caminharem pela grama e aí pavimentassem apenas os caminhos na grama. Isso não foi seguido. Eu conheço um pouco da história de Brasília por ser arquiteto, né? Pela minha formação em arquitetura e urbanismo. Mas ali, então, a questão de tempo e deslocamento, vocês não têm. É muito bom o trânsito de Brasília. Maior flexibilidade de horários. E isso é bom para quem trabalha mais à noite do que de dia, que nem eu. Convívio familiar, produtividade, para convívio familiar é importante. Eu tenho um filho deficiente, ele tem paralisia cerebral. Então, estar ali sempre é muito bom, ajuda muito estar presente. Produtividade e comprometimento, porque você tem que ser responsável e entregar o seu trabalho. Você não é mandado fazer, pelo menos no meu caso, eu não sou mandado, eu tenho uma responsabilidade com o meu cliente que eu tenho que entregar aquilo. E sustentabilidade, claro, você reduz o consumo de gasolina, de combustíveis, e também orientado a resultados. E tem mais um monte de vantagem que foi falado aqui, né? Eu passaria muito tempo repetindo tudo. Isso aqui, uma vez eu desembarquei aqui em Brasília, no aeroporto de Brasília, e dei de cara com um daqueles totens de propaganda do Banco do Brasil. E era amarelo com as letras azuis, né, como a gente já sabe. E estava escrita essa frase, eu parei, anotei essa frase, porque eu achei uma sacada muito boa. Todas essas coisas novas que a gente inventa, reinventam a vida da gente. Então eu queria falar um pouco dessa questão das novas tecnologias, do teletrabalho, mas também do tempo, como nós administramos o tempo, seja no trabalho formal e presencial, seja no teletrabalho, porque existe a questão do tempo. Sempre quando alguém fala assim, vou trabalhar em casa, esse cara aí vai então, não vai trabalhar, ele vai ficar passeando por aí, indo ao cinema, vendo TV e tal. Não é assim que funciona exatamente na prática. Aliás, a questão cultural é importante. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagine você está de férias e com a família você vai passear no shopping aqui em Brasília. Eu nem sei que shopping que tem aqui, que é tudo diferente do tempo que eu morava aqui no interior do Brasil, falar Brasil interior não, no interior do Brasil. Você vai passear com a família no shopping. E lá você dá de cara na sessão da tarde do cinema com quem? O seu colega que trabalha em teletrabalho e deveria estar trabalhando. No meio da tarde de uma segunda-feira, esse cara está no cinema. Ele não está de férias. Como é que pode? Que absurdo! Mas espera um pouquinho. Ele não tem as cotas dele a cumprir? Tem? A primeira vez que eu fui a um cinema, num dia de semana, à tarde, depois de ter saído da empresa onde eu trabalhava formalmente, eu me senti extremamente culpado. Eu pensava assim, nossa, está todo mundo trabalhando, e eu aqui no cinema. Mas eu não tinha nada para fazer naquela hora, o que eu tinha que fazer eu já tinha feito. Então a questão é cultural, e é muito importante que a gente vai ter esses conflitos, às vezes até conflitos culturais, porque a tecnologia mudou a vida da gente e nós vamos ter que reinventar a nossa vida agora. E nós sabemos que a tecnologia tem um impacto muito grande. Antes da Revolução Industrial, não existia a ideia de se trabalhar numa empresa. Não existia. Por isso que eu falo que é um conceito que o conceito novo, na verdade, é você vir ao trabalho todos os dias. Esse é um conceito novo. O teletrabalho não é um conceito novo, ele é o normal, natural de todas as sociedades ao longo das épocas.
Porque ninguém saía para ir trabalhar. É claro que aquele que trabalhava no campo, ele saía de casa para ir lá trabalhar no campo. Mas como o campo depende do clima, tinha dia que ele não saía de casa. Por que ele vai lá capinar se está chovendo canivete? Não é? Ele não vai capinar, ele fica em casa. Ou tem que ordenhar as vacas, ou tem... Então o trabalho dele também dependia dos elementos, e não dele ir a um lugar, bater ponto, entrar às 8, sair às 5, sair às 6. Ele não tinha, não existia isso. E todo trabalho que fosse de produção de algum objeto, tipo tecelagem, outros objetos, panela, colher, garfo, roupa, era feito em casa. Os artesãos trabalhavam em casa, ou no máximo juntava-se alguns artesãos da vizinhança e trabalhavam juntos lá num galpão que eles tinham. Que aí foi o que também começou a ideia da empresa, né? Da empresa se unir. Mas no momento em que você tem tecnologia, não tem problema você desmontar essa estrutura. Essa estrutura foi montada pela falta de comunicação. Seu trabalho, eu costuro o sapato, e o Zé ali, ele curte o couro, a Maria ali, ela pinta o couro. Zé, Maria, vamos fazer o seguinte, vamos ficar todos debaixo daquele barracão ali trabalhando juntos, porque a gente economiza, eu ter que ir lá buscar o sapato, trazer, levar a tinta e voltar, né? Vamos juntos. Isso foi uma empresa. Isso foi uma empresa. Foi quando se agregou as diferentes áreas de uma produção, por exemplo, de um objeto, de um produto. Mas hoje nós não temos esse problema. A Maria pode estar na China. Nós temos a comunicação com ela constante. Então nós podemos sim fracionar ou desmembrar outra vez isso que um dia já foi desmembrado. Isso que um dia não era como nós vemos hoje nessa cultura de empresa. Pós-guerra, nós vimos o milagre japonês. O que foi o milagre japonês? Em grande parte, graças ao teletrabalho. E é um milagre que acontece até hoje na minha cidade, por exemplo. Minha cidade é o hub de produção de joias, semi-joias e folhados. Eu acho que é a maior da América Latina, se não me engano, ou talvez do mundo, o maior hub, maior concentração de indústrias e empresas de folhados e semi-joias. E como funcionam muitas dessas empresas? As pessoas ficam em casa. E vai um carro, distribui as pecinhas, as joias, as bijuterias, e no final do dia volta o carro pegando. E as mulheres, geralmente são mulheres, donas de casa, homens também trabalham em casa. E o milagre japonês foi feito assim. Empresas como a Mitsubishi distribuíam as pecinhas dos produtos eletrônicos nas casas, porque tinha sido destruído o país. E depois passava buscando os produtos prontos. E todo mundo em casa montando pecinha, parafusando pecinha, tudo em casa. Com isso você reduzia, inclusive, o preço do produto, porque não tinha que ter toda uma estrutura para manter aquela gente toda dentro e levar aquela gente toda para lá. Só ia o caminhãozinho que levava e trazia as peças e depois os produtos feitos. E a tecnologia teve um impacto muito grande nisso aí. Olha, todos conhecemos esses caras, são famosíssimos, são milionários, não são? Muito ricos. Precisam trabalhar? Precisam. Porque um problema do dinheiro é esse. Quando você começa a ganhar dinheiro, você se acostuma a ganhar dinheiro. Você acostuma a ganhar dinheiro e não quer mais ser pobre mais. E eles ganharam muito dinheiro num tempo em que a tecnologia ajudou. Por que a tecnologia ajudou? Porque eles não precisavam mais ir para o palco. Eles gravavam um disco e ficavam milionários com aquele disco de sucesso. Mas a mesma tecnologia que colocou eles lá em cima, enquanto eles ficavam em casa só contando o viu metal, essa mesma tecnologia foi a que levou eles de volta para o palco. Por quê? Porque antigamente você tinha que comprar um disco. Eu não lembro quando foi a última vez que eu comprei um disco, porque nem existe mais disco, né? Não sei para colecionador. Mas hoje você baixa músicas, hoje você troca músicas, hoje a música está aí em todo canto. E o que eles têm que fazer? Eles têm que voltar aos shows para poder ganhar dinheiro. Isso que na Idade Média os cantores só ganhavam dinheiro quando estavam cantando, a hora que parava de cantar, parava de ganhar dinheiro, não tinha como gravar disco, né? A tecnologia levou a esse sistema, que eles podiam ganhar dinheiro sem cantar, voltaram à mesma situação da Idade Média.
por causa da tecnologia. Eles têm que voltar aos palcos. Cara, olha o ano que eles nasceram. Eu tenho 32 anos de idade, mas esses caras com mais de 70, né? Todos eles com mais de 70 anos pulando num palco. Eu fico até impressionado, né? Como é que eles conseguem ter essa saúde toda. Um grande problema do teletrabalho é esse aqui, olha. Quando você fala para o seu colega, eu vou trabalhar em casa agora. Ele dá uma risadinha com o canto da boca, né? Fala assim, ai. Esse cara leu aqueles livros, ganha dinheiro na internet, olha lá. Ganha dinheiro em casa, trabalhe em casa e fique rico, fazendo dinheiro com os seus pijamas, nos seus pijamas, vestido de pijama ali, PJs. Isso aqui não é assim, gente. A gente sabe que não é assim. Mas isso criou uma imagem. Eu não gosto tanto daquela fazer dinheiro, ganhar dinheiro de pijama. Eu gosto mais dessa aqui, ó. Você vai ganhar dinheiro dormindo. Essa aqui eu estou quase comprando esse livro. Isso aqui tudo criou o estereótipo de que a pessoa que trabalha, que faz teletrabalho, é uma pessoa que está enganada, querendo ficar em casa sem trabalhar e ganhar dinheiro assim mesmo. Um grande problema que normalmente se levanta, e aqui deve ter sido discutido isso também, é o das distrações. Porque quando você trabalha numa empresa, você tem o seu horário para entrar, o seu horário para sair, você tem o seu horário para almoçar, o horário para tomar um cafezinho, você tem tudo regulado, não é? Embora nem todo mundo siga essa regulação. Eu tive um colega numa empresa que eu trabalhei, nós entrávamos às 8 em ponto e ele chegava todos os dias às 8 em ponto. Ele pegava, era em São Paulo isso, ele pegava um ônibus fretado, chegava na porta da empresa e entrava no ambiente de trabalho às 8 horas em ponto. Só que ele entrava com um jornal debaixo do braço, correndo, literalmente correndo, vermelho, suando, com uma cara de desespero, uma expressão horrível. Entrava correndo, voava para o banheiro. Aí meia hora depois ele saía abanando o jornal, sentava na mesa e ele começava a trabalhar. Aí alguém perguntou, cara, o que você tem? Você está com alguma doença? Você toma algum diurético, algum laxante? Todos os dias você chega aqui voando para o banheiro, nem para cumprimentar ninguém. Ele falou assim, é que eu sou esperto. Você é esperto como? Eu sei que eu fico em casa, eu saio de casa de manhã cedo, já com vontade de fazer o número 2. Número 2, né? Aquele que faz sentado. Eu saio com vontade de fazer o número 2. Às vezes eu saio até com, assim, quase que arrombando a porteira do pasto, né? E quando eu chego aqui, não posso parar, não, para falar oi para ninguém, eu tenho que correr para o banheiro. Mas por que você faz isso? Por que você não faz em casa? Porque em casa eu não ganho. Eu fazendo aqui no serviço, eles me pagam meia hora todos os dias. Faz a conta para você ver. Olha quanto eu ganho só para fazer isso. Aí você sabe que rádio peão contou para um, contou para todos, né? Não demorou acho que nem uma semana para o chefe chamá-lo e mandar ele trabalhar em regime de homework o resto da vida, não aparecer mais lá, continuar fazendo só em casa, porque era isso que ele sabia fazer bem. Então a questão das distrações, elas são muito relativas. Eu soube de um caso em São Paulo, tem uma empresa metalúrgica, em que o dono da empresa, ele não é bem teletrabalho que ele criou um tipo carro-trabalho, porque ele começou a pagar o combustível de todo funcionário que vier de carro para o trabalho, para a fábrica, trazendo mais 3 companheiros no carro, 4 pessoas no carro ganha uma cota de combustível. E ele viu que com isso aumentou a produtividade e aumentou também a lucratividade da empresa. O que ele percebeu? Ele percebeu que normalmente quando os funcionários chegavam para trabalhar, eles não trabalhavam. A primeira meia hora do dia era só para jogar a conversa fora. É só para dizer do filme que assistiu, sei lá, da namorada que brigou, do jogo de futebol. Claro que aqui não é assim. Eu sei que vocês já chegam trabalhando, vocês já não enrolam, já chegam pegando no batente. Mas na empresa dele lá, tinha esse momento de lazer
antes de começar a trabalhar. Então, ele pagando o combustível, ele descobriu que esses caras entravam no carro, enfrentavam o trânsito de São Paulo, que às vezes você tem 2 horas de viagem até o trabalho. No carro, eles contavam toda a novela, toda a série, o filme inteiro, comentavam o jogo de futebol e aí começavam a trabalhar no carro. Porque no carro eles já começavam a discutir os problemas que tinha que resolver na empresa. Quando eles atravessavam o portão da empresa, eles já estavam trabalhando. Então, isso é importante entender, que depende muito das pessoas que você tem para fazer o teletrabalho. Vai ter pessoa diferente. Então, as distrações, existem as voluntárias, que são aquelas que em casa você escolhe ser distraído por aquela coisa. Mas no trabalho você também é distraído. Só que a diferença é que as distrações são involuntárias. Em casa, eu posso ir à geladeira, ela me chama. A geladeira chama vocês? A minha chama. Mário, você está com fome. Ela tem uma voz assim, eu vou flutuando, seduzido pela geladeira. A geladeira, a televisão. Puxa vida, não aguento mais hoje, eu vou lá assistir mais um episódio da minha série preferida. Depois eu volto a trabalhar. Eu traduzi um livro assim, anos atrás, eu traduzi um livro que eu trabalhava o dia todo e o livro eu traduzia à noite. E como que eu podia traduzir à noite se eu estava morrendo de sono? Então eu ficava 1 hora traduzindo, dava aquele sono, aí eu punha um game, daqueles de mandar bala em todos os extraterrenos que tinha, e me enchia de adrenalina só matando extraterreno, aí voltava a trabalhar com toda a atenção toda, adrenalina total. Trabalhava mais um tempo, dava sono, mais adrenalina do game. Então você sabendo trabalhar, o seu trabalho é possível, nem todos sabem. Nem todos sabem, por isso que existe essa seleção realmente. Agora, na empresa, as distrações não são voluntárias, como a cama, a televisão, a geladeira, são involuntárias, porque você está lá para resolver um processo lá importante que você tem que resolver. Aí chega o Antônio: ô Mário, você está bom, Mário? Pô, você soube o que aconteceu com a Sebastiana? Puxa, cara, nem te conto. Então, né, aconteceu assim, ela nasceu em 1900 e... Aí o cara conta a história da Sebastiana e você ali querendo, ou então ele vem para convidar você para o almoço, ou ele vem para convidar você para um café, e é involuntário, você não está com vontade de tomar café naquela hora, você deixa para tomar o café a hora que você estabelece os seus intervalos, mas ele estabeleceu o intervalo para você, e você não tem como escapar dessa, principalmente se for seu chefe. Eu tive um chefe, eu trabalhei no banco, e o meu chefe era vidrado em chorinho. Chorinho, não choro assim de lágrima, ele tocava chorinho numa banda de chorinho, num conjunto de chorinho. O dia que eu perguntei alguma coisa sobre a banda ou sobre o bandolim dele, nunca mais eu almocei sozinho. Porque ninguém aguentava mais, né, a conversa dele. E ele viu que eu aguentava. Então toda vez na hora do almoço ele parava na minha mesa: Mário, vamos almoçar? Pronto, eu tinha que ouvir um almoço de chorinho, eu quase chorava. Então, essa aqui é a situação que nós temos, os intervalos ou as interrupções voluntárias ou involuntárias. Então você tem que ver, e vocês estão vendo isso, eu já vi aqui pelas excelentes palestras que tiveram, quem são as pessoas adequadas para isso. Uma pessoa tem que ter organização, tem que ser uma pessoa boa de organização, tem que ser uma pessoa boa de comunicação, porque ela vai ter que se comunicar. O meu filho, que trabalha praticamente sem ver ninguém na frente, a não ser clientes, ele fica o tempo todo em contato com as equipes de desenvolvimento de software em todo o mundo. O meu genro é advogado. Meu genro é advogado, é vice-presidente de uma grande empreiteira, ele é americano, ele mora nos Estados Unidos. É uma grande empreiteira australiana, ele trabalha alguns dias da semana em teletrabalho, só que ele toma certos cuidados também. Ele tem 2 monitores, ele só usa o computador da empresa por questões de risco e de sigilo. Ele não usa o computador dele, nem o das crianças, nem o da minha filha, nada. Só o da empresa. Aquele horário fecha a porta e todos na família sabem que ele está trabalhando.
E o silêncio, na hora que toca o telefone dele, lá o celular dele, todos já ficam em silêncio porque sabem que ele está trabalhando. Então, o teletrabalho não é uma coisa só para o servidor, é uma coisa para a família. A família precisa se engajar no teletrabalho. E vai ter que mudar a cultura na empresa. Não adianta você querer trabalhar em cima da máquina de lavar roupa enquanto ela está ali ricocheteando para todo lado, porque a sua mulher quer assistir a novela na sala. Não adianta, não vai funcionar. Tem que ter um horário, tem que ter um momento, tem que ter um local, tudo isso tem que ser muito bem planejado. E nos casos em que há sigilo de informações, tem que existir sim diferentes computadores. Não sei como é que vocês resolvem isso, mas no caso dele lá, por exemplo, ele não põe nada que não seja da empresa no computador. Isso é importante, eu não sei como se resolve, mas é importante. Lidar com a solidão. Tem gente que não aguenta ficar sem bater um papinho, sem vir me convidar para tomar um café, sem vir falar comigo do chorinho. Tem gente que morre se não tiver essas conversinhas paralelas. Então é uma pessoa que não serve para ficar em casa, para ficar... Eu acordo muito cedo, às vezes eu acordo 2 da manhã para escrever algum texto, porque veio a ideia, e aí eu vou bonito até o fim do dia. Às vezes eu paro depois do almoço e dou uma bela de uma soneca, tiro lá 1 hora de soneca. E não dá para você fazer isso na empresa, não sei, né? Aliás, dá, né? Porque eu também trabalhei em empresa. Então, quando você tem alguma coisa muito importante para resolver, que está quebrando a cabeça, o que você faz? Você procura uma sala que não tem ninguém, não é assim? Fecha a porta, senta na cadeira, põe os pés em cima da outra e resolve o seu problema ali. 1 hora depois, quando você acorda... Então, a adaptabilidade também é importante. Você encontra meus livros em formato impresso ou e-book nessas livrarias.